Queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem vos fala, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e vamos então dar sequência ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Essa é a nossa aula número 19, áudio 1. Nós vamos continuar falando hoje sobre o livro de 2 Samuel. Na aula passada nós falamos, nós fizemos a introdução ao livro, né, e abordamos até o capítulo 7. Hoje eu quero continuar então. O capítulo 8 de 2 Samuel, ele fala de algumas vitórias, né, de Davi, então como rei aí já de todo o Israel, né? Mas eu quero me deter aqui inicialmente um pouquinho no capítulo 9. No capítulo 9 de 2 Samuel, nós temos a história de um personagem chamado Mefibosete, né? Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Vocês se lembram, né, que Jonatas, filho de Saul, ele era muito amigo de Davi, né, antes de Davi se tornar rei, né? E sabemos também que Jonatas, ele terminou morrendo com o seu pai na mesma batalha, né? Os dois morreram juntos na mesma batalha. E Jonatas, ele deixou um filho chamado Mefibosete, né? Esse filho, ele, muito criança ainda, sofreu uma queda e ele terminou ficando aleijado, né, dos dois pés. Então, o Mefibosete, ele não podia andar, né? E o Mefibosete, ele era, portanto, né, ele pertencia, vamos dizer assim, à família de Jonatas, que a essa altura da história era uma família rejeitada, né, porque Saul perdeu o trono, a família de Saul perdeu a sucessão do trono. Então Mefibosete, ele era filho de um príncipe, mas ele pertencia a uma família que era rejeitada naquele momento histórico, né? E mesmo sendo filho de um príncipe, ele vivia longe da cidade de Jerusalém e ele dependia de outras pessoas, até por conta da situação física dele. Mefibosete, ele vivia numa localidade chamada Lodebar, né? E o significado desse nome, né, dessa localidade, Lodebar, o significado é sem pastagem, né? Ou seja, ele vivia num lugar deserto, num lugar sem pastagem, como o próprio nome do local significa, né? E se não fosse pela graciosa atitude de Davi em salvá-lo, né, nós nem mesmo saberíamos da existência desse personagem do Mefibosete. Mas o rei Davi, ele foi uma pessoa muito graciosa, né, para com o Mefibosete. E aqui o autor que eu tenho seguido, que é o Warren Wiersbe, ele faz toda vamos dizer assim, uma aplicação, né, desse capítulo, da atitude graciosa que Davi, né, da atitude graciosa que Davi teve para com Mefibosete. O autor que a gente está seguindo, ele faz um paralelo com a graça de Deus para conosco, né? A graça de Deus para conosco, que também estávamos antes da ação de Deus em nos salvar, né, em nos resgatar. Nós estávamos também numa situação muito ruim, né, muito desagradável, espiritualmente falando, da mesma maneira que Mefibosete estava numa situação muito difícil, né, como a gente falou aqui, né? Ele era um aleijado, ele dependia dos outros, ele vivia num lugar deserto, sem pastagem, né? E, no entanto, Davi, ele manda buscar Mefibosete nesse lugar onde ele morava, né? Certamente Mefibosete a princípio deve ter ficado muito receoso, porque naqueles dias não era incomum, quando um rei subia ao trono, não era incomum ele mandar matar todos os descendentes do rei anterior, né? Até para que não tivesse
para que o rei anterior não tivesse descendência e isso não fosse uma ameaça para o novo rei. Então, quando Davi manda chamar Mefibosete, ele deve ter ficado muito preocupado, né? Com muito medo, né? Mas, no entanto, essa atitude de Davi, de mandar chamar Mefibosete, essa atitude de Davi nasceu da aliança, né? de amor, de amizade que Davi tinha com Jonatas, que era filho de Saul e pai desse aleijado chamado Mefibosete, né? Outra coisa que a gente pode destacar aqui é que então Davi ele praticou um grande ato de bondade, porque o Mefibosete ele não tinha nada a reivindicar para si mesmo perante Davi, ele não tinha nenhum caso para apresentar, né? Na verdade, o autor aqui ele até diz que se Mefibosete aparecesse diante do trono pedindo por justiça ou pedindo algo, ele poderia até ser condenado. Mas, no entanto, Davi o chamou, né? E aí o texto bíblico vai nos dizer que Mefibosete inclina-se em humildade diante de Davi, né? Porque ele conhecia a sua situação, de um homem que estava numa situação muito difícil, né? Filho de uma família real que tinha perdido ali vamos dizer assim, o governo, né? Mas o interessante é que Davi recebe Mefibosete em sua família. Na verdade, Davi recebeu Mefibosete como se fosse um filho, né? As palavras de Davi para ele foram palavras de paz. Davi disse para ele, não temas, né? Foram as palavras de Davi para Mefibosete, aquele aleijado trêmulo, né? Amedrontado ali, talvez até pensando que Davi o havia chamado para matá-lo, né? Talvez pensando que fosse morrer, mas não. As palavras de Davi para ele foram, não temas, né? E Davi também se dispôs e estabeleceu que iria suprir todas as necessidades de Mefibosete, né? Então Mefibosete não viveria mais sem pastagem, não viveria mais no deserto. Agora ele comeria todos os dias à mesa do rei, né? Davi estabeleceu que Mefibosete comesse a sua mesa, a mesa do rei, assim como um filho do rei, né? Então foi uma atitude muito graciosa de Davi. Ele deu a Mefibosete toda a herança que pertencia a ele, né? Toda a herança a qual ele tinha direito, Davi concedeu a ele, né? Então é uma história muito interessante. O capítulo 9 de 2 Samuel, ele é até um capítulo curtinho, tem apenas 13 versículos, mas traz essa história bonita que mostra o coração de Davi, né? Um homem que realmente honrou a sua amizade, a sua aliança que ele havia feito com Jonatas, né? Que era, como já disse, vou repetir, era filho de Saul e pai desse Mefibosete que era aleijado, né? Então é uma história muito bonita nesse sentido. E também, então, o autor que a gente está seguindo, ele diz, né, que Davi salvou Mefibosete do perigo físico e supriu suas necessidades físicas. Mas Cristo, fazendo aqui uma aplicação, né? Mas Cristo salvou-nos do inferno eterno e satisfaz diariamente nossas necessidades físicas e espirituais. Não somos filhos de um rei terreno, somos os verdadeiros filhos de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus, né, por isso. Bom, vamos dar sequência aqui então no nosso estudo. No capítulo 10, nós temos mais uma vez um capítulo que fala de novas vitórias, né, de Davi como rei. E aí, então, no capítulo 11, gente, nós temos um dos capítulos mais importantes da história de Davi, né? Um dos momentos mais importantes, um momento triste, infelizmente, da história de Davi, mas que a Bíblia não esconde esse momento, né? Que é o momento em que, então, Davi comete o adultério com uma mulher chamada Batseba, né?
esse pecado de adultério de Davi, ele está relatado aqui no capítulo 11 de 2 Samuel. O autor que a gente está seguindo aqui, ele até diz o seguinte, né, que não foi um jovem apaixonado que deliberadamente caiu nesse pecado, mas um homem de Deus que já alcançara a meia-idade. Então eu me lembro que eu li um livro muito lindo daquele autor, o Charles Swindoll, né? Um livro que ele fala sobre a vida de Davi, um livro em que ele relata a história de Davi, vai trazendo aplicações práticas para nós, né? Um livro que eu indico muito a leitura para vocês. Eu lembro que o Charles Swindoll também falava isso, que quando Davi caiu nesse pecado aqui, ele já era um homem de meia idade, ele era um homem que tinha aí aproximadamente uns 50 anos de idade, né? Não era mais um garoto, não era mais um jovem aqui. Davi já era um homem experiente, né? E ele infelizmente não vigiou aqui, ele terminou caindo nesse pecado, né? Então, como Davi caiu nesse pecado? O Wiersbe, ele coloca aqui algumas razões, né, pelas quais Davi caiu nesse pecado. Primeiro, ele estava autoconfiante depois de desfrutar de vitórias e de prosperidade. Então você veja que eu mesmo citei aqui que o capítulo 8 e o capítulo 10 falam de vitórias de Davi, né? Davi estava conquistando muitas vitórias, estava prosperando, e aí ele começou a ficar autoconfiante, e aí foi, infelizmente, né, um laço para ele, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até mesmo com a prosperidade, a gente precisa ficar muito atento, porque alguém já disse que os problemas, as tribulações, né, as dificuldades na vida têm menos poder para nos fazer cair do que a prosperidade. A gente precisa tomar mais cuidado com a prosperidade do que com as provações, do que com as lutas, do que com os problemas, né? Então, temos que ficar atentos a isso. Então, Davi, ele terminou ficando muito autoconfiante depois de muitas vitórias, depois de muita prosperidade. Outra razão aqui é que o autor que a gente está seguindo, ele diz que Davi, ele estava em casa quando devia estar no campo de batalha, né? Porque o texto bíblico diz que o exército de Davi estava no campo de batalha e ele deveria estar acompanhando o seu exército, mas não, ele estava em casa. Outra razão, diz aqui o Wiersbe, ele estava à toa, ele estava deitado na cama durante a tarde, né? O texto do capítulo 11 de 2 Samuel fala disso, que Davi estava ali, ele não só não estava na guerra, como ele estava meio que assim, à toa, né? Estava meio sem propósito, sem alvo ali, sem objetivo, né? E isso foram questões que foram abrindo espaço, então, para Davi cair em pecado, né? Também o autor aqui diz que ele foi autoindulgente ao libertar seus desejos quando devia disciplinar-se, né? Então ele deu vazão aos seus desejos carnais, ele deu liberdade, né, aos seus pensamentos ali, né, aos seus pensamentos impuros, né? E ele diz ainda aqui que ele foi descuidado, né? Davi foi descuidado ao permitir que seus olhos vagassem, né? E se entregassem à concupiscência da carne e à concupiscência dos olhos, conforme está descrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, né? Que fala justamente da concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos. Que a palavra concupiscência significa desejo desenfreado, né? Então Davi, ele foi descuidado, ele permitiu que os seus olhos vagassem, né, e se entregassem a esse desejo desenfreado, tanto da carne quanto dos olhos, né? Então, meus queridos, é uma palavra aqui, né, que a gente tem que pensar. Eu me lembro que um professor meu do seminário, ele uma vez ele fez uma pregação baseada nesse texto e ele disse uma frase que eu jamais esqueci. Ele disse o seguinte, que de um olhar involuntário ninguém está livre, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado com a sedução do olhar, né?
Ninguém está livre de um olhar involuntário, né? Principalmente um homem aí, quando vê uma mulher bonita. Ninguém está livre de um olhar involuntário, de perceber isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a sedução do olhar que vem na sequência, ok? Até já, queridos. Muito bem, vamos dar sequência então, aula 19, áudio 2 agora. A Batseba, né, com quem Davi terminou cometendo o pecado de adultério, ela era casada com um dos mais valentes soldados do exército de Davi, né? Isso é uma coisa muito interessante também, né? Porque Batseba, ela era esposa então de Urias, né? Um dos soldados mais valentes então do exército ali do rei Davi. E Davi, ele já tinha muitas esposas, né? Ele não precisava, né, de cair nesse pecado aqui. Ele poderia ter se cuidado, vigiado mais, né? E o autor que a gente está seguindo aqui, ele até diz que foi muito ruim que o registro desse homem fosse prejudicado para sempre, né, por esse caso. Quer dizer, isso marcou a história de Davi, né? Marcou a vida dele, a biografia dele, né? Por isso a gente tem que estar vigiando sempre, né, queridos? Porque as nossas ações, as nossas escolhas, elas vão marcar a nossa vida, vão marcar a nossa biografia, né? O texto aqui que eu estou seguindo continua dizendo que nós temos de admitir que a mulher, a Betseba, também teve culpa, certamente. Não há dúvida de que foi algo que os dois quiseram, né? Que os dois concordaram ali, né? Em cometer essa falha, esse pecado, né? Mas Davi como rei certamente é mais culpado, né? Davi como rei, como servo de Deus, certamente ele é mais culpado. Bom, em vez de ir ao Senhor e confessar o seu pecado, o rei Davi, né, despacha o marido e tenta enganá-lo a fim de que fosse para sua casa. Isso cobriria o pecado. Contudo, Urias era um homem melhor que seu rei e recusou-se a ir para casa, né? Então, o que aconteceu? Quando Davi ficou sabendo que Batseba estava grávida, né? Porque daquele pecado de adultério, ocorreu que Batseba engravidou de Davi, né? E ela manda dizer para ele. Acontece que o marido dela estava no campo de batalha, estava guerreando, né? Até esse fato facilitou aí o pecado, né, de Davi com Batseba, porque quando ela se deita com Davi, o seu marido está longe, está no campo de batalha, né? E então o que Davi faz? Davi manda chamar Urias, manda trazer Urias para Jerusalém, né? E ele manda então que Urias vá para sua casa, porque o plano de Davi foi o seguinte: Urias vai para casa, ele se deita com a mulher dele e depois vai ficar parecendo que ela ficou grávida do marido dela e não do amante dela, no caso, o rei Davi, né? No entanto, a Bíblia diz que Urias, ele se recusou a ir para a casa dele, né? Quando Davi lhe deu essa possibilidade dele ir para a casa dele, para ficar com a sua esposa, ele se recusou, porque por isso que o Wiersbe diz aqui, né, que Urias era um homem melhor que o seu rei e recusou-se a ir para casa, porque ele disse: como que eu vou para minha casa, como que eu vou me aquecer debaixo das cobertas da minha casa, como que eu vou me aquecer junto ao corpo da minha mulher, enquanto os meus amigos, os meus os soldados que servem comigo no mesmo exército estão lá na batalha, né? Ele não admitia que ele fosse para sua casa desfrutar do conforto da sua casa, né? Da companhia da sua esposa, enquanto os seus amigos soldados estavam no campo de batalha, né? Então, veja só, Davi, quando falhou o seu primeiro plano, ele tentou um novo esquema e embebedou o homem, né? Então, Davi, ele dá um jeito lá de embebedar Urias, para que, quem sabe, então, bêbado, né? Quem sabe ali
embebedado, quem sabe Urias então decidisse ir para casa. Contudo, né, o Urias, mesmo sob influência do vinho, ele era um homem mais disciplinado que o Davi sóbrio, né? Porque mesmo embriagado, ele não vai para casa, ele se recusa, né, a ter esse luxo enquanto seus companheiros de exército estão na batalha, né? Então, diante dessa situação, o rei Davi, ele decidiu cometer o segundo pecado, né? Então, é aquela história, um abismo chama outro, né? Quando nós não tratamos do pecado, a tendência é cometer mais pecados, a tendência é avolumar o pecado, né? Então, Davi, ele decide fazer o quê? Ele decide assassinar o esposo de Batseba, o esposo da sua amante ali, não é? E qual foi o plano de Davi, então? Davi, ele manda uma carta para o capitão do exército, né, de Israel, de Judá, melhor dizendo, assim, de Israel, isso mesmo, né? Davi, ele manda uma carta para o capitão do exército de Israel, né? Então, orientando o capitão a colocar Urias em uma posição na batalha em que ele ficasse exposto, em que a probabilidade dele morrer seria muito grande, né? E o mais trágico dessa situação é que Urias, ele mesmo levou a carta, né, que ele mesmo levou para o campo de batalha a ordem da própria morte, né? Ele levou a carta que ordenava a própria morte dele sem saber disso, né? E infelizmente, né, o plano de Davi funcionou e esse valente soldado foi morto em combate. E depois, né, Davi, então, depois que a mulher chorou a morte do marido, enfim, Davi casou-se com a viúva, com Batseba, né? Então foi o capítulo 11 de 2 Samuel, ele é um capítulo terrível, né, assim, da história de Davi, é um momento terrível. Davi comete o pecado de adultério e depois manda, por assim dizer, assassinar o marido da mulher com quem ele teve esse caso. Então foi uma coisa terrível, é uma página triste da história de Davi, e é interessante que a Bíblia não esconde isso, né? Traz aqui pra gente, fica claro, até para servir de lição para nós. Bom, mas claro que todos os pecados, né, têm consequências. Então o capítulo 12 vai trazer, né, a repreensão de Deus a Davi através do profeta Natã, né? Então, Davi, ele escondeu seus pecados por pelo menos um ano, né? Aproximadamente um ano, Davi, por um ano mais ou menos, ele escondeu, vamos dizer assim, os seus pecados. Se você ler os Salmos 32 e o 51, você vai ver a descrição dos sentimentos de Davi durante esse período difícil da vida dele, né? Davi, então, ele narra nesses dois salmos, o Salmo 32 e o 51, ele narra os sentimentos que ele teve durante esse período em que ele se calou, né? Em que ele não confessou os seus pecados, né? Ele ficou fisicamente fraco e doente, ele perdeu a alegria, perdeu o seu testemunho, perdeu o seu poder, né? Deus deu muito tempo para que Davi corrigisse seus erros, mas ele insistiu em esconder os seus pecados, né? Então foi um momento muito difícil aqui da vida de Davi, mesmo depois de ter cometido esse pecado, né? O ano seguinte foi um ano terrível para ele, né? Porque ele se calou. E, como ele não confessou o seu pecado, por fim, Deus enviou o profeta Natã, né? Mas, lembre-se que o profeta Natã,
quando a gente falou na aula passada sobre o capítulo 7, nós falamos que Natan ele trouxe uma mensagem de bênção no capítulo 7. Aquela mensagem de que não faltaria sucessor no trono de Davi, né? E que o próprio Messias prometido, o Salvador, seria descendente de Davi, né? Então, no capítulo 7, o profeta Natan trouxe uma mensagem de bênção, mas agora foi diferente. Natan ele veio com uma mensagem, vamos dizer assim, de condenação, né? Então, depois eu te convido a ler o capítulo 12, é muito interessante. Natan ele faz até aqui ele conta aqui para Davi uma espécie de uma parábola, né? Para que Davi entendesse o seu pecado, para que Davi caísse em si quanto ao seu pecado. Eu não vou aqui me deter nessa parábola, é muito interessante, mas depois você leia. O fato é que Natan confrontou Davi ali, né? Natan confrontou Davi quanto ao seu pecado. Natan foi até muito corajoso, né? E Davi aqui, ele também teve uma reação adequada, né? O autor que a gente está seguindo, ele até diz aqui: temos de elogiar Davi por curvar-se à autoridade da palavra de Deus e confessar seu pecado, né? Davi, ele, então, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele reconhece o seu pecado, né? Ele confessa o seu pecado. Ele poderia até mandar matar Natan, né? Davi era um rei, ele tinha esse poder, vamos dizer assim, mas não, ele não manda matar Natan. Ele sabe que Natan é um homem de Deus, ele entende que Natan o está confrontando e ele se arrepende ali e ele confessa o seu pecado, né? Agora, o autor aqui, ele diz algo interessante. Deus estava pronto para perdoar os pecados de Davi, mas Deus não impediria, né? Não impediria as consequências do pecado de Davi, né? Isso é muito importante, né, gente? Porque Deus, ele sempre está disposto a perdoar, né? Deus sempre está de braços abertos para perdoar os pecadores. Por mais graves que tenham sido os pecados das pessoas, os nossos pecados, Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar, mas nós sabemos que as consequências dos pecados, elas permanecem, né? As consequências estão aí, as consequências ficam, né? Então, o perdão de Deus, se houver arrependimento genuíno, Deus, ele vai perdoar, né? Ele perdoa a qualquer pessoa, né? No entanto, as consequências do pecado, das escolhas erradas, elas permanecem, né? Então, a graça do Senhor perdoa, mas Deus permite, né, que os pecadores colham o que semearam, né? Isso é o que a palavra de Deus nos diz, né? Bom, então o profeta Natan, ele traz uma palavra aqui para Davi, nada agradável. Natan diz para Davi que por causa do pecado dele, né, como consequência do pecado de Davi, Natan diz que a espada jamais se afastaria da casa de Davi, né? A espada jamais se afastaria. Então, veja que, como eu falei para vocês, a Batseba, ela ficou, né, ela engravidou, né? E o texto bíblico vai dizer para a gente que no momento em que a mão disciplinadora de Deus moveu-se, o bebê ficou doente, né? Então o bebê já havia nascido, né? Como a gente falou, Davi, ele, por assim dizer, entre aspas, ele escondeu seus pecados aí por mais ou menos um ano. Então o filho que nasceu daquele momento ali de adultério, né? O filho que nasceu, porque Batseba ficou grávida por causa daquele momento de adultério com Davi, então o filho que nasceu, ele ficou doente, né? E Natan, inclusive o profeta Natan, disse que a criança morreria, né? Ainda assim, Davi jejuou, orou pela vida da criança, mas já havia sido determinado por Deus que a criança iria morrer.
até como um ato de disciplina para o próprio Davi, né? E de fato a criança veio a falecer, né? Veio a morrer. E, gente, a palavra, né, de Natã para Davi, então era essa, era que a espada jamais se afastaria da casa de Davi, né? E quando você, então, continua estudando a história de Davi aqui no livro de 2 Samuel, você vai ver que essa profecia do profeta Natã de fato se cumpriu, né? A espada jamais se afastou da casa de Davi. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no áudio seguinte, ok? Então, até já. Áudio 3 da aula 19, estamos aqui estudando 2 Samuel. Então, gente, como a gente estava falando no áudio anterior, né? Davi ele vai colher muitas consequências desse grave pecado que ele cometeu aqui de adultério e também de mandar, por assim dizer, assassinar o marido da mulher com quem ele havia tido o caso, né? Davi, ele continua a colher a triste ceifa de seus pecados. Ao mesmo tempo que nosso Senhor é gracioso em perdoar quando confessamos nossos pecados, Ele, Deus, não viola a sua santidade, interferindo com os trágicos resultados de nossos pecados, né? Como a gente já disse há pouco. Então, os capítulos 13 e 14 de 2 Samuel, eles vão trazer aqui algumas situações muito desagradáveis que acontecem na família de Davi, né? Porque o que é narrado nesses capítulos? Davi, ele tinha uma filha muito bonita chamada Tamar. Essa filha de Davi, ela era irmã de Absalão. E Davi, ele tinha um outro filho também, que chamava Amnon, né? Esse Amnon, gente, era o filho mais velho de Davi. Só que é o seguinte, como Davi tinha várias esposas, então os filhos de Davi, eles eram filhos de Davi com mulheres diferentes. No caso de Tamar e Absalão, Tamar e Absalão eram filhos de Davi com a mesma mãe, né? Eram filhos da mesma mãe. Já Amnon, ele era filho de uma outra mãe, era filho de Davi com uma outra mãe, né? E era o filho mais velho. E o que acontece? Esse filho mais velho de Davi, o Amnon, ele estupra, né, a sua meia-irmã, vamos dizer assim, a sua meia-irmã Tamar. Olha que situação terrível, né? Então, até o autor que a gente está seguindo, ele diz: o estupro invade a casa de Davi. E tudo isso já é consequência do pecado de Davi, né? Ali com Batseba, o fato dele ter mandado colocar Urias na frente da batalha para que Urias morresse. Bom, o que acontece então? O Absalão, que era irmão de Tamar, né, irmão de mesmo pai e mesma mãe, ele então coloca na mente dele que ele quer se vingar, né? Ele não aceita que Amnon tenha desonrado a sua irmã. Então, Absalão, segundo o Wiersbe, ele tem dois propósitos em mente quando ele descobre o que Amnon fez, né? Absalão, ao matar Amnon, ele quer vingar a sua irmã Tamar por ter sido desonrada, né? E ao mesmo tempo também Absalão, ele quer remover o herdeiro óbvio do trono, porque o Amnon, que havia, né, estuprado a Tamar, ele seria, em tese, ele seria o herdeiro do trono de Davi, porque ele era o filho mais velho. Então, o Absalão, ele quer matar, ele planeja matar. Absalão, ele planeja matar Amnon, né, segundo o Wiersbe aqui, por dois motivos. Primeiro, para se vingar do que Amnon havia feito com Tamar. E, em segundo lugar, ele muito provavelmente queria remover, né, Amnon como herdeiro do trono. Isso depois parece ter realmente base, porque a gente sabe que Absalão ele tenta tomar o lugar do próprio pai, né, do rei Davi, né? O Wiersbe também ele faz uma observação aqui,
interessante, ele diz que toda essa situação também parece indicar que Davi não tinha influência disciplinadora sobre a própria família, né? Não sabemos por qual motivo, talvez muito ocupado, né, com as coisas do reino, mas ele não tinha influência disciplinadora sobre a própria família. Bom, se você vai lendo a história, são muitos detalhes, né, no texto bíblico, então você vai perceber que Absalão realmente ele consegue matar o meio-irmão dele, o Amnon, né? E o Absalão, então, depois de matar Amnon, ele foge, né? Ele foge para o território dos gentios para se esconder, né? E Absalão termina ficando longe de Jerusalém, longe do pai, né, longe do rei Davi. Ele termina ficando 3 anos fora, 3 anos longe. No capítulo 14, a gente vai ter Joabe, que era o capitão do exército de Davi. Joabe, ele vai interceder, né, por Absalão, né, junto a Davi, e ele termina convencendo Davi para que trouxesse o filho Absalão de volta para casa, né? Mesmo Absalão tendo assassinado seu meio-irmão, né? O Joabe, comandante do exército de Davi, ele consegue convencer o rei Davi a trazer o seu filho de volta para casa. E aí então Absalão ele começa um processo de, vamos dizer assim, de fermentar ali o povo de Israel, os líderes de Israel, contra o próprio pai, para que ele, Absalão, tomasse, né, o reino, tomasse o trono para ele, né? Então, o Absalão, segundo o Wiersbe, ele diz o seguinte, que Absalão precisa de pouco tempo para construir um grupo de seguidores leais. Absalão, ele passa a criticar abertamente a administração do pai, né? E secretamente ele começa a roubar o coração do povo. Então, Absalão, ele é uma pessoa, né? Ele é um modelo de uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa que se rebelou ali contra a autoridade do seu próprio pai, que era rei de Israel, né? E passado algum tempo, então, Absalão, ele achou que o seu movimento ali, né, de rebeldia estava forte o suficiente para arriscar uma revolta declarada contra o próprio pai, contra o rei Davi, né? E tudo parecia indicar que Absalão teria sucesso em roubar, né, em usurpar, vamos dizer assim, a coroa do próprio pai, o rei Davi. Então, na sequência do texto, já chegando aqui no capítulo 15, no capítulo 16, né, a gente vai perceber que os inimigos reais, os inimigos do rei Davi, porque Davi também tinha os seus inimigos, mesmo quando era rei, né? Os inimigos reais, enquanto Davi reinou com poder, esses inimigos não ousaram opor-se a ele, né? Mas essa revolta de Absalão deu aos inimigos do rei Davi o que pareceu uma ótima oportunidade, né, para resistir ao rei e para afastar o rei, né? Então, quando Absalão toma a frente de uma revolta contra Davi, quando Absalão toma a frente de uma revolta contra Davi, os inimigos do rei se assanham, né, se acendem, aparecem e se unem a Absalão para derrotar o rei Davi. E aí a situação ficou uma situação tão assim, tão grave, tão complicada que, veja, Davi ele teve que deixar Jerusalém, né? Ele deixa Jerusalém, na verdade foi uma decisão sábia de Davi, né? Deixar Jerusalém, né? Até para poupar a cidade, enfim, mas termina sendo uma imagem triste, né? Essa imagem é de Davi, né? E o seu pequeno exército ali, que estava fiel a ele, fugindo da cidade de Jerusalém, né? E o Absalão, ele, para
vamos dizer assim, até para afrontar mesmo seu pai, né? Absalão, ele toma as concubinas do pai, né? As mulheres que eram concubinas do pai, ele as toma para si mesmo, né? E através dessa atitude, ele rompe abertamente com seu pai, né? Uma atitude através da qual ele demonstra um rompimento aberto, né? E não só isso, através desse ato de Absalão tomar as concubinas do pai, se cumpre uma profecia que o profeta Natã disse para Davi, lá no capítulo 12, quando ele foi confrontar Davi por consequência do pecado de Davi, né? Então depois você pode ler o texto lá, eu não vou me deter aqui, mas é o capítulo 12, versículo 11 e 12 de 2 Samuel. Tá? Então, quando Absalão toma as concubinas do pai, né, ele não só está demonstrando com isso que ele está rompendo abertamente com o pai dele, como a profecia do profeta Natã, lá no capítulo 12, versículos 11 e 12, está se cumprindo, né? Bom, Deus, ele permite essa rebelião de Absalão contra Davi como parte do preço que Davi tinha de pagar pelo pecado que ele cometeu em relação a Urias e Batseba, né? Então, tudo isso aqui que estava acontecendo já era, né, cumprimento ali da palavra profética que Natã havia trazido, dizendo que a espada não se afastaria, né, da casa de Davi. Então, a gente já viu que o filho dele, Amnon, já havia morrido, assassinado pelo outro filho de Davi, o Absalão. Agora Davi estava vendo o seu reino ameaçado, né? E, enfim, a história segue da seguinte maneira: esse príncipe, o Absalão, vaidoso, ele era muito vaidoso, então ele passa a liderar o seu exército ali contra o seu próprio pai, né? Mas ele não estava preparado para travar uma guerra, né? E o texto bíblico, ele diz que o Absalão, ele tinha uns cabelos muito longos, né? Ele era vaidoso com a sua imagem ali, com a sua aparência, e ele tinha cabelos muito longos. E nesse processo de travar uma guerra contra o exército de Davi, o Absalão, veja que ironia do destino, como se diz por aí, né? Absalão, ele ficou preso, né? Os cabelos de Absalão ficaram presos em um ramo de um carvalho, né? Então ali, enquanto ele estava cavalgando, os cabelos dele se prenderam no ramo de um carvalho e ele não conseguiu se soltar, né? E acontece que o rei Davi, nesse processo de luta contra o seu filho, Absalão, e contra o exército que Absalão havia conseguido reunir em torno de si, o rei Davi, ele tinha dado uma ordem que ele não queria que matassem o seu filho, Absalão. No entanto, Joabe, que era comandante do exército de Davi, Joabe desobedeceu a ordem de Davi e matou o filho de Davi, Absalão, que era um filho rebelde que estava tentando usurpar o trono do pai, né? Então, olha aqui: a espada jamais se afastará da tua casa, foi a palavra profética do profeta Natã depois do pecado de Davi com Batseba. Então, veja, gente, né, a questão das consequências do pecado, né? Você perceba que as consequências do pecado de Davi com Batseba, essas consequências, elas foram se perpetuando, né, ao longo da história e da vida de Davi, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado para não pecar contra o Senhor, né? Bom, a notícia da morte de Absalão terminou chegando aos ouvidos do rei, né? E quando Davi então ficou sabendo da morte de Absalão, ele chorou demais, né? O texto bíblico diz que ele chorou em uma comoção muito profunda, né? E a gente não vai explicar isso, mas essa atitude de Davi de lamentar a morte de Absalão, seu filho rebelde, isso quase lhe custou o reinado, né? Depois você leia isso lá no capítulo 19 de 2 Samuel. Davi, ele foi um pouco aqui, ele foi até repreendido por Joabe, porque ele foi um pouco insensato, né? Porque ele ficou chorando a morte do filho rebelde e
os soldados que lutaram ao lado de Davi, o exército que lutou ao lado de Davi, ficou meio assim sem entender o que estava acontecendo, né? Mas até por isso o Wiersbe aqui ele diz, né, que esse pesar incomum de Davi por causa da morte de Absalão quase terminou lhe custando o reinado. Bom, gente, então aqui a gente termina aqui essa parte. Eu vou voltar com o próximo áudio, onde eu vou falar então sobre alguns acontecimentos ali do capítulo 24 de 2 Samuel, ok? Até já. Queridos, aula 19, áudio 4, então nós vamos dar sequência aqui. Nos capítulos 20, 21, 22, 23, né, nós temos outros acontecimentos aqui, mas eu não vou me deter nesses acontecimentos. Eu quero ir direto para o último capítulo do livro de 2 Samuel, que é o capítulo 24, onde acontece também um outro pecado muito grave de Davi, né? Que foi o fato de Davi mandar realizar um censo, né, uma contagem, um censo do povo de Israel, da nação de Israel, né? Então, gente, é até engraçado porque você pode dizer, mas por que é pecado mandar fazer um censo, mandar fazer uma contagem do povo, né? Veja, o autor que a gente está seguindo, ele até levanta essa pergunta: o que há por trás da decisão de Davi de fazer um censo nacional? Então ele diz aqui, respondendo, provavelmente o orgulho, né? Então, o que estava por trás aqui desse pedido de Davi para contar o povo era o orgulho, né? Davi, ele havia conseguido grandes vitórias, várias vitórias muito expressivas, né? E talvez ele quisesse abrigar-se, como diz aqui o Wiersbe, talvez ele quisesse abrigar-se na glória do sucesso, né? Então veja, até o Wiersbe ele continua dizendo, não havia nada de errado em fazer um censo, mesmo porque diversas vezes na história de Israel já se havia feito a contagem das pessoas. Contudo, nós devemos ter em mente que o recenseamento que louva os homens não glorifica a Deus, né? Então, muito provavelmente, a motivação aqui de Davi era o orgulho, né? Então, a questão toda aqui não é a ordem para se fazer o censo, mas a questão é a motivação por trás disso, né? Ou seja, o objetivo de Davi ao mandar fazer esse censo não era glorificar a Deus, mas era glorificar a si mesmo, né? Era se orgulhar porque ele tinha uma nação forte, poderosa, muito numerosa, né? Então, gente, esse foi o caso aqui, muito provavelmente, né? Deus deu quase 10 meses a Davi para que ele mudasse a sua mente e evitasse a disciplina, né? O Senhor usou até mesmo o sábio conselho de Joabe para dissuadi-lo, mas Davi não o escutou. O próprio Joabe, capitão do exército de Davi, tentou convencer Davi a não fazer isso, não tinha sentido, não era necessário, mas Davi não o escutou, né? E aí nós temos uma aplicação trazida aqui pelo Wiersbe. Ele diz assim: é muito ruim quando, às vezes, os filhos do Senhor tornam-se obstinados de coração e insistem em fazer as coisas à sua própria maneira, né? Então, é muito terrível quando as pessoas se tornam orgulhosas, obstinadas e teimosas até mesmo, né? Insistem em fazer as coisas à sua maneira, quando muitas vezes as circunstâncias estão mostrando que não deve ser assim. Às vezes Deus está levantando pessoas para aconselhar, para dizer que não é assim, mas às vezes as pessoas continuam ali obstinadas, né? Então, veja que o pecado de Davi não resultou de uma atitude precipitada, né? Não foi uma atitude precipitada, pelo contrário, né? Davi levou esse pecado a cabo com precisão fria e calculada, porque
O autor aqui diz que Deus deu quase 10 meses para Davi mudar de ideia e evitar a disciplina, e Davi não mudou de ideia. Por quê? Esse censo levava muito tempo para ser feito, levava quase um ano, levou 10 meses, né, para ser realizado. Então, em todo esse tempo, Davi poderia ter se arrependido, ter parado, ter ouvido o conselho de Joabe, ter mandado parar com isso, mas ele foi obstinado, ele foi frio e calculado aqui nesse pecado específico, né? Acontece, gente, que esse pecado, segundo o autor que a gente está seguindo aqui, ele acha que esse pecado de Davi, de mandar contar o povo, esse pecado foi até mais grave para o Írsbe do que o pecado de adultério e de mandar matar Urias. Por quê? Porque aquele pecado era um pecado, vamos dizer assim, familiar, né? Esse pecado agora, ele foi um pecado que terminou envolvendo toda a nação, né? Tanto que a gente vai ler no texto bíblico, em 2 Samuel 24, que 70 mil pessoas, 70 mil israelitas morreram, né, por causa desse pecado de Davi, né, como um juízo de Deus por causa desse pecado de Davi. Tanto que o autor aqui ele diz, né, talvez achemos que o orgulho e a rebelião contra a palavra do Senhor não sejam pecados muito sérios, mas na vida de Davi, esses pecados, né, o orgulho e a rebelião, causaram tribulações e tragédias ainda maiores que o seu pecado de adultério, né? Então, gente, depois que o censo foi feito, então, a gente percebe pelo texto bíblico que Davi ele se sentiu culpado em seu coração. No entanto, a sua culpa e o seu arrependimento chegaram muito tarde. Ele mesmo diz no texto aqui, ele até usa uma expressão, ele diz assim, muito pequei, né? Muito pequei. Portanto, queridos, não ousemos subestimar as horríveis consequências do orgulho e da desobediência obstinada, né? A gente precisa tomar muito cuidado com esse pecado, o pecado do orgulho, né? A desobediência deliberada, obstinada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como consequência do pecado, então, o Senhor, ele permitiu que Davi escolhesse o próprio castigo, né? Então você pode ler depois no texto, mas eu vou ler só aqui o versículo 13, que diz assim: veio, pois, Gade, né, o profeta Gade, a Davi, e lhe o fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Então, Deus dá a Davi a possibilidade de ele escolher, né, a correção de Deus para ele, né? E Deus também, o texto bíblico no versículo 1 do capítulo 24, fala que o Senhor também está virado com o povo de Israel, né? O Senhor também está virado com o povo. Então, Deus ele permite que Davi escolhesse aqui o próprio castigo, né, para ele, para o povo, né? E então, nós vemos aqui que Davi, ele preferiu cair nas mãos de seu Senhor misericordioso que cair nas mãos dos homens, né? É uma frase muito famosa de Davi aqui, quando ele diz aqui no versículo 14, né? Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, ele escolhe aqui a terceira, né, opção de juízo que Deus deu para ele, que seriam 3 dias de peste na terra, né? E então o texto bíblico vai dizer que o anjo do Senhor veio, né, trouxe juízo sobre o povo, como eu acho que eu já disse há pouco, 70 mil pessoas morreram por causa desse pecado de Davi, né, desse orgulho, dessa desobediência obstinada de Davi, e porque Deus também estava irado, né, com o povo, a ira do Senhor havia se acendido contra o povo, como diz o versículo 1 do capítulo 24, né? O fato é que Davi, ele intercedeu pelo povo, né? Mas o Senhor também tinha uma demanda
contra toda a nação, como eu já disse, e, segundo o Wiersbe aqui, Deus estava usando o pecado de Davi como motivo para julgar o seu próprio povo, né? Bom, nesse ínterim, o Senhor, ele enviou uma mensagem para o seu servo Davi, e a mensagem de Deus é que Davi deveria construir um altar, né? Num lugar que era conhecido como a Eira de Araúna, né? Ou Ornã. Araúna tinha esses dois nomes, Araúna ou Ornã. E Davi, então, o que ele faz? Ele vai até esse local, até a eira de Araúna, ele conversa com Araúna ali, que era o dono daquela eira, daquela área, né? E Davi, então, ele paga 600 ciclos de ouro pelo lugar, pela área inteira, e ele paga mais 50 ciclos de prata pelos bois, para ele oferecer um sacrifício ao Senhor ali, para que aquela praga que começou a surgir no meio do povo, que já tinha vitimado 70 mil pessoas, então Davi tinha que fazer um sacrifício ali para que aquela praga cessasse, né? Veja que interessante aqui nesse ponto que o Araúna, ele queria dar tudo de graça para o rei Davi, né? Ele queria dar a terra, ele queria dar os bois, né? No entanto, o rei Davi não aceitou, né? E aqui, nesse momento, Davi, ele também fala uma frase interessante, nesse capítulo 24, ele diz assim, versículo 24 do capítulo 24, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Né? Essa frase de Davi realmente é muito interessante. Ele diz, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos, né? Ofertas que não me custem nada. Né? Então, ele não daria ao Senhor o sacrifício de outro homem. Né? E aí o autor que a gente está seguindo, ele faz um comentário, ele diz, oferecer um sacrifício barato ao Senhor é pior que não oferecer sacrifício nenhum, né? Vou repetir aqui, oferecer um sacrifício, uma oferta, né, barata, é pior que não oferecer nenhum sacrifício. Esse é um bom princípio para seguir em nosso caminhar cristão, né? Então, infelizmente, muitos cristãos aí, muitas pessoas que estão aí nas igrejas, né, buscando servir a Deus, estão dando ao Senhor um sacrifício que nada lhes custa, né? Não só na oferta, não só no dízimo, né? Mas até mesmo na sua dedicação de tempo, de envolvimento na obra do Senhor, de envolvimento nos ministérios, né? As pessoas estão dando para Deus muitas vezes o resto, o que sobra do tempo, né? Enfim, o que sobra das suas forças. Mas aqui veja por que, né, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as falhas dele, né, que não eram poucas, ele diz aqui, eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então vamos pensar nisso, né, irmãos? Vamos meditar nisso. Então, caminhando aqui para o final, Davi, ele ofereceu os bois em holocausto como oferta queimada de consagração ao Senhor, né? E então aquela manifestação de juízo de Deus sobre o povo cessou ali, né? O livro de 2 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 1, vai nos informar que essa exata área que Davi comprou ali de Araúna para oferecer esse holocausto, terminou sendo o local onde Salomão veio a construir o templo futuramente. Então, o Wiersbe faz um comentário aqui que é bem interessante. Ele diz assim, é interessante observar que Salomão era filho de Batseba, com quem Davi cometeu adultério, né? Então veja que o sucessor de Davi era filho da mulher com quem ele cometeu adultério, né? Contudo, Salomão sucedeu a Davi, né? E por fim, esse mesmo rei Salomão, construiu o templo aonde? Exatamente sobre o pedaço de chão que estava associado ao maior pecado de Davi, ou seja, o pecado de recenseamento do povo, né? Então o Wiersbe, ele faz uma aplicação para a gente aqui. É claro que
não devemos fazer males para que venham bens, mas podemos descansar confiantemente na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então é muito interessante isso realmente, que o rei que veio a reinar no lugar de Davi era filho da mulher com quem ele havia adulterado. E o local onde esse rei Salomão construiu o templo ao Senhor foi justamente o local, né, no qual Davi ofereceu sacrifícios para cessar, né, aquela manifestação de juízo de Deus sobre o povo, como resultado do próprio pecado de Davi. Então, isso daqui, como ele diz aqui, é o incrível trabalho da graça do Senhor, né? A graça do Senhor, ela é muito maravilhosa. A gente sempre diz, ela é maravilhosa, ela não é barata, a graça de Deus não é barata, mas é muito maravilhosa. Ok, meus queridos, então voltaremos na próxima aula, com a próxima aula, permitindo Deus, né, com o próximo tema, com o próximo livro, permitindo Deus. Deus abençoe a sua vida e até breve, em nome de Jesus.